Salmos, capítulo 7, vai dizer que Deus não passa um dia sequer sem ser tomado pela ira por conta do pecado dos homens. Todos os dias que passa, Deus está irado com os homens. Livro do profeta Naum, capítulo 1, diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ao culpado ele não tem por inocente. O Senhor, ele tem seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar. Esgota os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que não haja mais linhagem do teu nome. Da tua casa os teus deuses exterminarei, as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpra os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Vamos orar. Senhor, Tu és Deus grande e poderoso. Tu és Deus, Pai, que pode realizar e fazer qualquer coisa. E Tu és um Deus, Pai, que não está de brincadeira e não está brincando com os homens. Nesse texto, Pai, revela quão irado o Senhor está, o quão encolerizado o Senhor se encontra, devido às maldades que os homens cometem. Pai, nessa noite, meu pedido é que nós sejamos tomados por temor e reverência. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações e ver, Senhor, diante das Escrituras, quem de fato o Senhor é. Ajuda-nos, Pai, a compreender e a viver conforme a Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Essa é uma mensagem esquecida nos dias de hoje.
É uma mensagem que os homens até mesmo temem pronunciar e pregar, devido ao peso e devido ao terror que é as pessoas saberem e sentirem que Deus é um Deus irado. Os pregadores temem, porque sabem que se as pessoas forem confrontadas por seus pecados, forem confrontadas com as suas vidas, é possível que elas saiam da igreja. É possível que os locais de reunião estejam vazios, porque as pessoas querem ouvir sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, a ajuda de Deus, os benefícios de Deus. Mas as pessoas não querem ouvir falar sobre a ira, a justiça e a santidade de Deus. As pessoas, elas acham que Deus não se ira. As pessoas acham que Deus não odeia nada. Só que hoje, diante das Escrituras, nós vamos ver quem Deus é. E Deus não está rindo, não está brincando e não está contente com esta geração. É possível, como alguns pregadores afirmam, que a nossa geração é a que está enchendo o inferno mais rápido do que todas as outras gerações que pisaram nesta terra. Devido não só às maldades dos ímpios, que isso já se espera, mas devido à hipocrisia da igreja, devido às heresias que a igreja prega, e devido às pessoas não viverem em reverência e temor diante de um Deus Santo. As pessoas não têm compromisso com Deus. As pessoas não têm amor por Deus. As pessoas levam a vida cristã na brincadeira, nas coxas. As pessoas, elas não estão tendo a real noção do que pode acontecer com elas em qualquer momento. Em qualquer momento, uma pequena doença, um pequeno acidente, um pequeno problema, é possível que aquela pessoa desça à sepultura. E uma vez morta, ela terá que se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Um Deus que não aceita suborno. Um Deus que não será vencido por argumentos, por mais brilhantes que sejam. Um Deus que não está brincando com o ser humano e vai chegar lá e, na verdade, ele vai salvar a todos, como muitas heresias no passado pregavam, como os gnósticos, por exemplo. Que o pecado que se comete no corpo é o corpo, mas que não afeta o espírito. E assim a pessoa será salva, porque o espírito não foi contaminado pelo pecado. Os que pensavam assim e os que pensam assim hoje estão pagando um preço muito alto, porque estão na condenação eterna. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre a ira de Deus. Um Deus irado. Um Deus que está encolerizado contra muitos hoje. E eu sei que, não sei quem começou, como começou, mas eu sei que tem um jargão evangélico hoje, que muitos dizem e repetem, que é: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Vez após vez, nos púlpitos, isso é mencionado e isso é pregado. Só que isso é tirado de uma dedução bíblica, de que Deus ama as pessoas, ama os pecadores, mas na verdade Ele só condena os seus atos, as suas obras, a sua prática. Mas a Bíblia vai dizer em Salmos, capítulo 5, versículo 5, que Deus não somente odeia o pecado, mas Ele odeia a todos que praticam
o pecado. Por isso, quando eu pratico e eu vivo no pecado, eu não recebo o amor de Deus, apenas o seu ódio e o seu desejo de vingança, de aniquilar o homem que está ali envolto no pecado. Salmos capítulo 7 vai dizer que Deus não passa um dia sequer sem ser tomado pela ira por conta do pecado dos homens. Todos os dias que passa, Deus está irado com os homens. Só que esse tipo de mensagem tem sido retirada dos púlpitos. E ali você tem pessoas sentadas, onde o homem ali passou a madrugada inteira envolvido em imoralidade, pornografia, fornicações. Você tem o jovem ali, rebelde com os pais, ouvindo músicas do mundo, se envolvendo com amizades, começando a experimentar álcool, drogas, fazendo coisas que não devia. Você tem mulheres ali sentadas, que estão tendo desejos por outro homem, além de seu marido. Não são submissas ao seu marido, mas a mensagem que é pregada para esse grupo de pessoas é que Deus ama, que Deus abençoa e que Deus simplesmente vai fazer os seus caminhos prosperarem. E a verdade é que Deus não vai fazer isso. Para que Deus vai aumentar a sua prosperidade, aumentar a sua saúde, aumentar os benefícios sobre você, se você continua no lamaçal do pecado? Para te destruir ainda mais? Imagina que você tem um parente com uma pressão muito alta e com as veias do coração entupidas. E aí, sabendo daquilo, aquela pessoa que você ama, coração dela, as veias entupidas estão, pressão está alta, coração está funcionando de forma bem severa. E aí você chama aquela pessoa para comer uma batata frita e um hambúrguer. Olha, vamos lá comer uma batata frita e um hambúrguer, vamos comer um torresmo, vamos nos encher de gordura, vamos nos encher dessas delícias, para o coração, as artérias entupirem mais e matar de vez aquela pessoa. Então as pessoas, elas estão recebendo dos púlpitos bênçãos, benefícios, onde ao invés de tirá-las da condição que elas se encontram, elas se lameiam ainda mais nos seus pecados e nos seus deleites. Por isso, Deus não dará bênçãos a essas pessoas. Deus não concederá vitória a essas pessoas. Ele está irado com essas pessoas. Ele está encolerizado a ponto de tomar vingança contra essas pessoas. E é apenas a misericórdia dele que não faz com que ele se levante do seu trono, retire a sua espada e transpasse todas essas pessoas. Os homens brincam. Os homens acham que, não, Deus é tão bom, é tão maravilhoso que não vai acontecer nada disso. E essas heresias, elas começaram desde a época da igreja primitiva. Por exemplo, no século II, nós temos o Marcião, uma figura muito conhecida para aqueles que estudam a história da igreja. Chegou um determinado momento que Marcião, ele começou a entender uma diferença entre divindade. Um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, olha o que está escrito, abre aspas. O Deus do Antigo Testamento, a qual ele dava o nome de Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal, invejosa dos judeus, cuja lei
representaria justiça recíproca e legalista, e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem Jesus se refere é um ser completamente diferente. É um Deus universal, cheio de compaixão, amor, e o olhar dele para a humanidade é compaixão, amor e piedade. Era isso que Marcião dizia. O Deus do Antigo Testamento, ele só está interessado com que suas leis sejam cumpridas. Ele só está interessado em ser justo, ele só está interessado em cobrar os homens. Mas o Deus do Novo Testamento não. É um Deus compassivo, piedoso e amoroso com todos os homens. Não, ele está ali cometendo pecado, está ali matando, prostituindo. Não, mas é piedade, é compaixão, é amor. E não, ele não requer que sua justiça seja cumprida, ele não vai cobrar os homens, ele simplesmente vai só demonstrando piedade, só compaixão, e está tudo bem. No fim, está tudo bem. Passa-se os anos, século XVIII, século XIX. Por exemplo, os puritanos foram duramente rechaçados, porque eles pregavam pecado, justiça e juízo. Não queriam ouvir esses homens, não queriam que eles pregassem nos seus púlpitos, não queriam dar atenção a essas mensagens, porque pensavam, isso é muito retrógrado, isso é muito antigo, não é para os dias de hoje. E aí surge, início do século XIX, o que é chamado de liberalismo teológico. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Está aí dentro das igrejas, andando e circulando dentro das igrejas. O liberalismo teológico reinterpreta as Escrituras à luz da razão e da experiência humana, enfatizando o amor de Deus e negligenciando ou até reinterpretando passagens que contenham sobre justiça, pecado e juízo. Então, a passagem sobre a condenação ali, ela é clara. Mas o que eles fazem? Eles reinterpretam para dizer que o que está escrito não é o que está escrito. E eles são os responsáveis por trocar pecado por doença. Esses são os responsáveis. Então, uma pessoa, ela vive na prática do pecado, o alcoólatra, o dependente químico, o fornicador, ele vive ali na prática do pecado, porém, você precisa tratá-lo como um doente, não como um pecador. Essa pessoa chega na igreja com esse problema e não lhe é pregado o evangelho, é levado ele para um assistente psicológico, para que ele receba tratamento psicológico porque ele é doente. Não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre juízo e tampouco se fala sobre a ira de Deus do tempo moderno. Tem sido retirado e tem sido suprimido nos dias de hoje. E muitas passagens como essa que nós lemos aqui em Naum, no Antigo Testamento, está cheio de um Deus que cobra, de um Deus zeloso, de um Deus que não brinca. Mas será que no Novo Testamento existem passagens que falam a esse respeito, sobre a ira de Deus, ou somente sobre o amor de Deus? Será que o Novo Testamento fala somente de um Deus amoroso? De um Deus que não liga para o pecado, que não liga para o que as pessoas fazem? João, o Evangelho de João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Quem não crer em Cristo, quem não aceitar a Cristo
como seu Salvador, não é que a ira virá, a ira permanece, porque ele já está na ira, ele já está debaixo da ira. Efésios capítulo 2 é claro em dizer que nós somos ou éramos filhos da ira por natureza. A nossa natureza era que íamos para o julgamento, iríamos enfrentar a ira de Deus. Isso é natural. Natural. Romanos 2, versículos 5 a 8. Segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira a todos os que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Estes receberão o quê? O amor de Deus? O carinho de Deus? O sorriso de Deus? Não. A ira de Deus. O furor de Deus. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que trocam a verdade pela injustiça. Dos céus se manifesta a ira de Deus sobre estes homens. Isaías 13, 9, no Antigo Testamento, falando de um tempo futuro. Eis que virá o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É a ira de Deus. Quem ele vai destruir? Isaías 13, 9. Os pecadores. Se Deus ama o pecador, para que ele vai destruí-lo? Ele odeia o pecador. Ele odeia aqueles que vivem na prática do pecado. Abacuque 1,13 diz o seguinte: os teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal e nem pode tolerar a maldade. Essa palavra tolerar tem o sentido de ser passivo, de aceitar, de não fazer importância à maldade. Então Deus, ele é tão santo, tão puro de olhos, que ele não consegue ver a maldade, ver o pecado, ver o erro e ser passivo. E ficar ali olhando e rindo de um estuprando o outro, rindo de um matando o outro, rindo de um mentindo para o outro, rindo. Ele não é e não pode se tornar passivo relacionado a isso. Veja, se uma pessoa, ela entra na sua casa e aquela pessoa maligna tenta estuprar um de seus filhos, o que você faz? Você olha para ele e fica rindo. Olha lá, entrou na minha casa, olha lá, vai estuprar meu filho, olha lá que coisa bonita. Né, meu irmão? Entra na sua casa lá, um homem lá, vou estuprar a Zenita, olha que coisa maravilhosa, olha, vem amor, vamos ver aqui, assistir. Quem faria isso? Ninguém olharia com bons olhos, a não ser que fosse louco. Qualquer um, em sua sanidade normal, faria todo o possível para defender. Agora, imagine Deus tendo que observar todos os dias nesta terra estupros, homicídios, mentiras,
adultérios, idolatrias e várias coisas erradas, olhando e vendo todas estas coisas e simplesmente rindo sem fazer nada. Por isso que existe um dia destinado para a ira, a qual a Bíblia chama de cálice, ao qual está se enchendo. E o dia que este cálice for derramado, os homens sofrerão. Diz Apocalipse que os homens tentarão se esconder. Monte, caia sobre nós. Eles vão tentar se esconder, eles vão tentar correr, mas nada irá conseguir parar o furor do Deus Todo-Poderoso. Nem montanhas, nem esconderijos, nem armas, nem nada irá conseguir parar o furor e a ira de um Deus Todo-Poderoso, a qual esperou tanto tempo que os homens se arrependessem, que mudassem suas vidas, mas eles não mudaram. Eles trocaram a verdade pela injustiça. Deus os chamou. Deus disse: venha, eu darei salvação, eu trarei oportunidade, mas eles não quiseram. Qual foi a consequência? A ira será derramada neles. E por Deus ser um Deus eterno, o sofrimento também há de ser eterno. E nunca mais sairão de lá. Como disse Jesus, enquanto não pagar o último centavo. Naum, capítulo 1. É um texto que é claro em mostrar um Deus irado. Dispensa comentários nesse texto. Se você ler devagar os versículos, você vai ver o quanto Deus ele é irado. Mas vamos ver aqui alguns versículos de Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Deus, ele não vai deixar barato aqueles que praticam a maldade e vivem na prática do pecado. Você está muito enganado. Você está muito enganado achando que chega lá, não, Deus ele vai de alguma forma, não sei, o seu amor é tão grande, é tão imenso, o amor de Deus, que ele não vai vingar. Ele vai deixar para lá, ele vai de alguma forma, sabe, o amor de Deus vai imperar, isso é o que importa. O texto é claro em dizer que Deus é vingador. Você já viu alguém irado e ele está disposto a se vingar? Geralmente, uma vingança, ela é pior, 2 vezes pior do que o que aquela pessoa sofreu. Às vezes, a mulher traiu o marido. O que o marido faz? Ele não vai trair a esposa. Ele vai matar a esposa e vai matar o homem. E esse sentimento que os homens têm de vingança, o qual é 2, 10, 3 vezes pior. Estamos falando de um sofrimento eterno. E a palavra ira, no Antigo Testamento, ela traz a conotação de alguém que está bufando pelas narinas de raiva. Alguém que está desesperado para poder resolver o problema. E aqui no versículo 2 ele ainda continua: o Senhor toma vingança contra quem?
Esse Deus que vai se vingar contra quem? Contra os seus adversários. E guarda a ira contra quem? Seus inimigos. Você está muito enganado se você pensa que o inimigo de Deus é aquele que zomba de Deus. É aquele que no carnaval, que teve carnavais passados aí, fizeram escárnio de Jesus. Não, esses aí são os inimigos de Deus. É aquele que acha que Deus não existe, é aquele que faz piada com Deus. Não, esses aí são os inimigos de Deus. Também são, mas não apenas estes. Tiago, capítulo 4, versículo 4, é claro em dizer: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você ama o mundo? Você gosta do mundo? Você gosta dos prazeres do mundo? Você gosta das músicas do mundo? Você gosta das roupas do mundo? Você gosta dos locais de divertimento do mundo? Você gosta de rir com o mundo? Então, a vingança é contra você. Você sofrerá a ira de Deus. Ah, mas eu estava na igreja, eu lia minha Bíblia, eu fazia minhas orações. Sim, mas você, por amar o mundo, você se tornou inimigo de Deus. Porque Deus odeia o mundo. Ele não tem prazer. Ele não olha com bons olhos. Ele há de condenar o mundo. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Tem muitos que pensam que o fato da vida estar caminhando bem, não, eu estou com saúde, tenho um emprego, as coisas estão caminhando, estão fluindo, eu acho que eu estou sendo aceito por Deus, eu acho que Deus me ama. Porque as coisas estão indo bem, as coisas estão funcionando, estão caminhando, então eu acho que Deus me ama. E o termômetro de muitas pessoas, para saber se Deus está com elas ou não, é se as coisas estão dando certo. Essa é a prova de que Deus está comigo. Se der errado alguma coisa, então eu acho que Deus não está comigo. Mas se der certo, não, eu acho que Deus está comigo, Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus me ajuda. E o fato, como o versículo 3 diz, de Deus ser tardio em se irar, muitas pessoas se afundam cada vez no pecado. Ao invés delas pararem e reconhecerem e voltar o quanto antes, não, elas continuam naquele pecado, naquele erro, porque a ira de Deus não se manifesta de imediato. Você já pensou por um breve momento, que se a igreja hoje fosse igual à igreja onde Ananias e Safira estavam? Já parou para pensar? Será que agora você estaria morto ou não? Será que você tiver, no momento da igreja ali, você já teria caído duro ou não? Ah, não, irmão, eu jamais ia roubar dinheiro, não ia mentir a respeito disso. Não, nós estamos falando apenas disso, estamos falando de um pecado como esse. Um pecado grave. Será que você estaria no próximo culto? Ou os homens teriam que entrar, levar o seu corpo e sepultar? O versículo 12, ele traz uma ideia semelhante quando ele diz: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Eu estou seguro, as coisas estão caminhando bem, as coisas estão funcionando, nós somos fortes, somos numerosos, temos recursos, ainda assim serão exterminados. Ainda assim serão exterminados.
É simples. É simples. Não entende quem não quer. Não entende quem se faz de desentendido e aceitar que Deus virá com a sua ira para punir todos aqueles que vivem em desobediência. Todos aqueles que vivem de maneira errada, aqueles que não obedecem a Cristo, não obedecem ao Evangelho, aqueles que não amam a Deus, vivem na prática do pecado, não se arrependem, são duros de coração e acham que está tudo bem, e acham que as coisas vão funcionar. A ira de Deus virá sobre estes. Podem falar sobre Deus, podem ir para o culto, podem fazer suas orações, podem ler suas Bíblias, podem ir para os seus seminários, fazer suas teologias, o que é que seja. Ainda assim, serão exterminados. Versículo 5. Os montes tremem perante ele. Os outeiros, eles se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Inclusive aqueles que acham que Deus não existe, aqueles que acham que Deus é bonzinho, Deus é meu amigo, Deus é meu companheiro. Quando Deus aparecer, eles não vão ficar sentados, eles não vão ficar de qualquer maneira largados, eles precisam levantar e mostrar a devida reverência a esse Deus santo. A terra e o que nela há, as pessoas, elas se levantam diante de Deus para mostrar a reverência, para dizer: tu és todo-poderoso, tu és o Criador. Aqueles que não acreditavam, não, foi criado por uma explosão, foi criado por isso, viemos do macaco. Naquele dia, com os olhos arregalados, estatalados, atônitos, ficarão de pé e começarão a aplaudir o Deus Todo-Poderoso. E vão, na sua mente, se arrependerem de não terem crido naquele a qual eles ouviram no passado. Aquele pregador simples, aquele pregador chato, aquele folheto chato veio em suas mãos e ele desdenhou. Ah, sai daqui com esse evangelho, sai daqui com essa palavra, lá vai esse pregador chato. Naquele dia, eles sentados terão que se levantar, terão que se pôr de pé diante de Deus. E não vai ter ninguém que vai dizer: eu não vou levantar. Pode Deus aparecer aí, eu vou continuar do mesmo jeito, eu quero ver quem vai me fazer levantar. Naquele dia, diante do assombro de quem Deus é, tremendo de medo, você ficará de pé. E diante dos seus olhos, olhando para você, dizendo: aqui você não entra. No meu reino, você não é bem-vindo. Seus pecados, suas maldades, seus erros me feriram. Eu enviei o meu filho por você. Eu lhe dei oportunidades. Eu concedi anos de vida para você mudar. Você fez pouco caso da minha palavra. Você fez pouco caso daquilo que eu fiz por você. Agora, longe, afasta-te, porque eu não conheço. E aplaudindo um Deus santo e tremendo. Versículo 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Quem, diante do ardor e da ira de um Deus todo-poderoso, no qual o versículo 3 vai dizer que as nuvens são o pó dos seus pés. Você já imaginou? Você olha para o céu e às vezes está tampado de nuvem e aquilo é a poeira dos pés de Deus. E aí imagina
frente a frente com Deus, eu desafiá-lo. Eu quero ver realmente se você é irado ou não. Quero ver se você realmente vai me condenar ou não. Versículo 6. Quem parará diante do furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo. Você lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? As maldades foram aumentando, o povo foi cometendo os pecados, e o que Deus decidiu fazer com as duas cidades? Deixar para lá? Não, são duas cidades pequenas, vamos deixar para lá. Foi isso que Deus decidiu fazer? Ou caiu do céu fogo e que eliminou as duas cidades? Inclusive, a mulher do homem justo que foi olhar para trás, ficou também de exemplo. Ficou também de exemplo. Para mostrar, Deus não está brincando. Quando Ele fala, Ele não está brincando. A arca está sendo levada. Tiveram a brilhante ideia de transportar na carroça. Deus tinha dito, não é para transportar na carroça. Os levitas vão levar. Mas quiseram testar, quiseram pagar para ver. E pagaram. Num determinado momento, a carroça tombou. O que Uzá foi fazer? Colocar a mão para a arca de Deus não cair. Para a arca de Deus não sofrer dano. E o que Deus fez com Uzá? Abriu um buraco, rotura, e ele morreu. Mas Uzá foi apenas ajudar. Uzá foi apenas impedir que a arca não caísse no chão. A lei, ela precisa ser cumprida. Não é para você tocar na arca. Você não é levita. Não é para transportar na carroça. Carroça não é levita. Quiseram pagar para ver. E pagaram. E caro a morte de um homem. Deus não está interessado em boa vontade. Não, mas nós estamos aqui fazendo para Deus, mas estamos de boa vontade. Ele não está interessado em boa vontade. Ele está interessado em que a palavra dele seja cumprida. No céu, vai se estender e ver se a palavra dele foi cumprida na sua vida. Não quantas boas vontades você teve. Isso aí não salva ninguém. O que salva é se verdadeiramente você foi obediente à palavra de Cristo. Vai lá, fala assim, Senhor, eu tive boa vontade, sim, eu cometi muitos erros, mas eu tenho um bom coração, eu tive uma boa vontade. Vai lá para ver o que acontece. Versículo 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá. Ele mesmo, não é? Não, Deus está mandando, não. É Ele mesmo que vai pegar e é Ele mesmo que vai fazer. Para ficar bem claro e nítido que é Deus que está fazendo. E aí no versículo 9 ainda. Não se levantará por duas vezes a angústia. Não vai ficar remoendo. Não. É uma vez só. Vai pegar, vai ser condenado e acabou. Não vai ser, depois e de novo. Não. Uma vez só já vai ser o suficiente para você ser exterminado. Ponto. Tem certeza que você está vivendo uma vida que agrada a Deus? Ele não está de brincadeira. Para Ele, eu e você, a Bíblia diz, somos um caco. Eu já comentei aqui, caco a gente joga fora. A gente não guarda caco. O copo caiu, quebrou. Eu vou guardar esse caco aqui de lembrança. A gente joga fora. Se Deus eliminar a raça humana por completo, Ele continua cheio de glória, Ele continua cheio de poder e Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo. Agora, quando nós brincamos,
Não, meu Deus do céu. Meu Deus. E aí fica a pergunta: como não receber a ira de Deus? Uma vez que Deus está irado e Ele há de condenar o mundo. E há muitos hoje que estão na sepultura porque Deus assim o quis. Não foi causa natural. Não, é porque Deus quis. Esse não quero mais na terra dos viventes. E foi e morreu. Um acidente, um problema, um câncer, muitos aí que brincaram com Deus, que fizeram pouco caso, não estão mais aí na terra dos viventes. E muitos ainda que brincarão com Deus serão extirpados da terra. Agora, como nós podemos não sofrer a ira de Deus? Eu não quero ser condenado, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero a benevolência de Deus. Romanos capítulo 5 fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 9, o texto diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é a única resposta para não enfrentarmos a ira de Deus? Cristo. Cristo. Não é outra coisa. Não é suas boas ações, não é ir na rua distribuir cesta básica, não é dar marmita para morador de rua. A única forma de sair da condenação eterna é por meio de Jesus Cristo, o justo. Mas não é falando com a sua boca, eu acredito em Jesus. Não é só isso não. Não é só isso não. É preciso viver em retidão e obediência a Cristo. É preciso arrepender do seu pecado. É preciso crer em Cristo e mudar a sua vida. Caso contrário, você sofrerá o dano da ira de Deus. É apenas Cristo que irá salvar a sua vida. Por isso, ele veio como o Salvador do mundo. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele consegue limpar e tirar o pecado da sua vida. Cristo. Porque se você chegar lá, diante de Deus, sem o pecado ter sido limpo, você sofrerá. Mas se Cristo já fez a obra na sua vida e limpou o seu pecado, você chega diante de Deus justo. E aí você tem a permissão para entrar, para ser salvo. Por fim, eu não ia ler essa passagem, mas eu vou ler para que nós possamos ter a noção de Cristo. Porque muitos hoje apenas falam Cristo, amor, 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 amor. Mas olha o que Apocalipse capítulo 19 fala a respeito de Cristo. Capítulo 19, 13. A partir do 11. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja e guerreia com justiça. O que João está vendo aqui é alguém, o céu se abriu. Ele está dizendo que eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele. E esse ele viu que se chama Fiel e Verdadeiro. Só que esse que está no cavalo branco não está para trazer paz. Não está para, com um saco grande, distribuindo bênçãos. Olha aqui, toma aí, ó. O texto é claro em dizer que ele vem para julgar e para pelejar, para guerrear com justiça. Os seus olhos é como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chamava é Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. Não está sozinho, tem um exército. 15. E da sua boca saía uma espada aguda. Para fazer o quê? Versículo 15. Para ferir, machucar as nações. E ele as regerá, governará com vara de ferro. E é ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É ele mesmo. O Cristo, que você diz que ele é amor. O Cristo, que você diz que é só bondade. O Cristo, que você diz que é só bênçãos e bênçãos. É ele mesmo que está ali, por trás da ira do Deus Todo-Poderoso. E o seu julgamento é com vara de ferro. É um julgamento pesado, forte, implacável. Não há como ceder. E o 16. No manto, na sua coxa, tem este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para você saber de quem você está recebendo isso. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores se apresenta com vara de ferro. E agora há de julgar as nações. Por isso, o tempo é agora. Não espere esse dia chegar. Não espere esse momento vir. Porque quando este momento vir, talvez não haja mais oportunidade. Não haja mais conserto. Por isso o momento de se consertar, de orar, de buscar, é aqui. É agora. Amanhã talvez você nem esteja aqui. Talvez no próximo domingo você nem esteja no culto. Nem participaremos da ceia juntos. Porque nós vamos saber que o irmão ou a irmã partiu. Talvez para nós partiu no Senhor. Mas só Deus sabe como está a sua vida. Só Deus é que vai dizer se você partiu no Senhor ou não. Eu já fui em alguns funerais de pessoas e que nesses funerais estavam lá as pessoas rodeadas, cantando hinos, louvando a Deus, engrandecendo, falando palavras bonitas para aquela pessoa. Mas eu sabia que aquela pessoa, por exemplo, vivia em adultério. Para as outras pessoas, foi salva em Cristo, mas só Deus realmente vai dizer se foi salva ou não. Não seja pego de surpresa. Não queira pagar para ver. Não queira se arriscar, porque não haverá outra oportunidade. Coisas desse mundo você até se arrisca. Um trabalho novo, uma casa nova, coisas você até se arrisca. Mas se arriscar na eternidade,
Eu acho muita loucura. As Escrituras mesmo afirmam, para que nós venhamos a fazer a nossa eleição, o nosso chamado, cada vez mais firme. Para que naquele dia não haja sombra de dúvidas se você será salvo ou não. Então, se nesse momento, talvez haja dúvida na sua cabeça, será que se eu morrer hoje, será que se Cristo volta hoje, será que eu serei salvo ou não? É momento de fazer mais firme a vossa vocação. É momento de você refletir e é momento de se arrepender. Porque caso contrário, nós pagaremos um alto preço. Você desejará muito, muito ter voltado atrás, mas já não há tempo. O momento é agora. Não deixe para depois, irmãos. Vá a Cristo. Se lance aos pés de Cristo e transforme a sua vida. Vamos orar.